podcast Incluir, hoje no episódio 2. Estou aqui com a Bárbara Ottoni, a Adriana Dias Pires, eu, Rita Mello, neuropsicóloga, psicóloga clínica e escolar e psicomotricista, branca, baixa, cabelos castanhos já alourados, meio na altura dos ombros. Vou passar aqui a palavra também para elas se descreverem para vocês. Eu sou Bárbara Ottoni, sou fonoaudióloga, psicomotricista, educadora, sou diretora do Espaço Estímulo de Desenvolvimento, sou coordenadora também da formação do Agathon de psicomotricidade. E a gente precisa fazer nossa autodescrição para você que está em casa, né, já que a gente fala muito de inclusão. Então, eu sou uma mulher parda, meu cabelo está um pouquinho abaixo dos ombros, eu estou vestindo uma blusa roxa com um colar bem colorido de pedras, meus olhos são castanhos e a minha estatura é mediana. Olá, eu sou Adriana Dias Pires, pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga. Eu sou de estatura mediana também, com a pele mais morena. Meu cabelo está aos ombros, preto, com algumas luzes. Meus olhos são castanhos, tenho os lábios grossos. Mas o que eu posso falar de mim? Estou com a blusa, um cremezinho bem clarinho, um off-white, né, que eles chamam hoje em dia, e é isso. Eu, Rita Mello, sou fundadora também do Liberi, e nós temos essa parceria, que é o Incluir, né? Estamos iniciando essa série de podcasts aqui, trazendo para vocês temas relacionados à inclusão e ao desenvolvimento infantil. Então, para quem esteve com a gente no episódio anterior, nós falamos sobre os marcos do desenvolvimento infantil e o que pode ser considerado um sinal de alerta. E hoje nós vamos trazer a pergunta: meu filho ou meu aluno não se encaixa, o que fazer? Então, quando nós começamos a observar possíveis atrasos no desenvolvimento da criança, né, o que a gente deve fazer nesse momento? E a gente vai falar de alguns passos. Então, o primeiro passo é buscar a avaliação de um neuropediatra, que provavelmente vai solicitar alguns exames, vai encaminhar para outras avaliações de especialistas, e é muito importante seguir essas orientações, né? Porque a gente não deve temer, né? Muitas pessoas ficam com medo de buscar um neuropediatra e já iniciar um tratamento, iniciar medicação, fechar um diagnóstico para a criança, e não se trata disso, né? Na verdade, é uma atitude preventiva, né? É uma atitude de intervenção precoce que sempre traz melhores prognósticos, melhores resultados para todos os casos. É interessante, né, Rita? Porque assim, até 2 anos, até 1 ano, a gente leva o nosso filho no pediatra todo mês. Todo mês. Isso fica mais fácil de você observar. Verdade. Né? Então, o pediatra tá ali mensalmente observando, né, aonde que não está se enquadrando, onde que está bom. E a partir de 2 anos, você já não leva tanto ao pediatra. É mais quando está doente. Quando está doente, a criança está chorosa, a criança está irritada, está sensível. E aí não fica uma consulta de puericultura, onde o pediatra pergunta mais coisas, né? Fica muito ali em cima da doença, de algo que não está bom. Então, quando o pediatra já indica para o neurologista, é porque realmente ele já viu que não está se enquadrando, mas normalmente a primeira pessoa que mostra até 2 anos é o pediatra, né? Mas também assim, no episódio anterior que nós falamos desse marco de desenvolvimento, né, e a importância dos curadores da criança, né, saber desses marcos, ter conhecimento desses marcos, porque como a família só leva até 1 ano, como você disse, Bárbara, todos os meses, e depois ela já leva quando está doentinha ou de forma esporádica, ela precisa ter essa bagagem de conhecimento, porque muitas famílias também levam o pediatra, olha, mas
não está sendo assim, né? Não começou a falar, ele não me olha tanto, Esse olhar né? sensível, essa escuta que Rita fala tanto, É, né? exatamente, essa observação cuidadosa, né? Mas, primeiro, o primeiro passo é conhecimento. Conhecimento desses marcos, para a partir daí, qualquer estranhamento, né, nos dá aquele sinal de alerta, né, Rita? Por isso que muitas vezes o encaminhamento vem das escolas, né, Sim. gente? É o que a gente observa, né? Porque o professor tá ali no cotidiano, Diariamente. né, observando aquela criança, e é um profissional que estuda, né, que tem conhecimento também sobre desenvolvimento infantil. E começa a afastar também do grupo, né, Rita? Sim. Porque a professora está ali no grupo. Isso. Então, aquele está com um comportamento muito diferente. Então, é um sinal Já de existe um comparativo de faixa etária ali, né? Que às vezes os pais não têm. Porque os pais, embora estejam no cotidiano com a criança, muitas vezes eles não têm outra criança da mesma idade. Não tem experiência, não tem esse conhecimento, né? E não tem essa vivência ali de ter outra criança. Ué, mas por que meu filho não tá fazendo isso ainda, né? E aí eu vou puxar a sardinha pra gente. Quando Rita fala, o professor estuda, né? O professor busca esse conhecimento. Nós nos unimos, né? Psicólogos, psicopedagogas, psicopedagoga, fono, e a gente tem também a parceria da Luciane, que é TO, da Laura, que é psicóloga, porque nós montamos o curso Incluir exatamente para instrumentalizar melhor esse professor. Sim. Então, o recado, você que é professor, você que é coordenador, você que é diretor, tem alguma dúvida? O nosso objetivo é poder compartilhar essas informações, né? Então, nós temos o nosso curso lá no Hotmart, né? Aqui, claro, é uma conversa, mas lá vocês podem ter mais opções, informações mais embasadas, né? Sempre com muito embasamento científico. Sim. Né? Porque a gente gosta de compartilhar, sim, né? Live, agora esse episódio, né? Que pra gente está sendo assim uma descoberta, mas é importante a gente poder dizer assim, vem com a gente, estuda com a gente, porque é isso que a gente quer, né? Seja cuidador, seja professor, né? Porque esses marcos, eles vão também modificando. É isso que eu ia falar, sim, tem toda uma necessidade de atualização, né? Isso. É um estudo constante. A gente estava falando no episódio anterior, né? Da revisão feita em 2022, né? Ou seja, está bem recente. Se a gente também não se atualiza, se a gente também não busca, né, as novas descobertas científicas, os novos estudos, né? O que está sendo... Sim. E muita, né? Nessa área de inclusão, muito tem sido estudado mesmo, porque como a demanda tem crescido significativamente nos últimos anos, né, são muitos os profissionais, seja, né, da área de psicologia, de fonoaudiologia, de psicopedagogia, agora neuropsicopedagogia, neuropsicologia, psiquiatria, neuropediatria, né, os profissionais eles têm buscado, né, estudar, fazer pesquisa, né, e encontrar formatos, né, cada vez mais com maior qualidade para o acompanhamento e o desenvolvimento dessas crianças, sim, né, e os prognósticos mais positivos. E aí o segundo passo, né, depois que a gente passa por uma avaliação e que a gente vai entendendo o que está acontecendo com o desenvolvimento dessa criança, é justamente estimular, né? Se eu percebo um comportamento que parece em atraso ou que foi diagnosticado em atraso, né, eu preciso começar a oferecer estímulos adequados para que essa criança desenvolva essas habilidades, esses comportamentos. E isso é legal você estar falando, Rita, porque assim, a gente vai estar falando aqui dos estímulos que a gente considera importantes para cada faixa etária. Sim. Mas é importante quem está em casa também perceber que não necessariamente vai ser dentro da faixa etária, porque se eu tenho uma criança que está com atraso, se já tem um transtorno, eu tenho que partir da competência anterior, né? Uhum. Então, vamos lá, eu com 2 anos preciso fazer uma torre, mas o meu filho de 2 não faz uma torre de 5, eu vou fazer uma torre de 2, né? Eu vou estimular um livro com 3 anos
que já tem letras e números, letras, palavras, né? Mas se meu filho ainda não para ler um livro, eu vou dar um livro menor, anterior. Então, a gente vai estar adaptando a nossa criança aos estímulos que a gente vai estar orientando aqui. Né? Eu acho que isso é legal poder falar em casa, para não gerar essa ansiedade também. Sim. Né? Porque, não, com 3 anos tem que fazer isso. Não, calma, a gente está dando orientação de possibilidades. Mas se não fez aquilo que a gente está orientando, pode ir para uma idade abaixo, né? Porque você falou no outro podcast, né, Adriano? 6 meses antes, 6 meses depois, 3 meses antes, 3 meses depois. Porque a criança, não adianta você querer ofertar à criança aquilo que ela não sustenta. Isso. Eu vou iniciar a academia, eu vou iniciar pegando 10 quilos, 15 quilos. Não, você inicia com menos até você ter capacidade para absorver maiores volumes, né? É como um copinho de cafezinho, né? Esse copinho descartável pequenininho, eu pegar um copo que eu bebo água e querer transbordar nesse copinho menor. Eu não tenho capacidade de receber. Então, eu preciso aumentar a capacidade. Foi o que você falou, Bárbara. Eu preciso ir no estágio anterior para poder estruturar o próximo passo. É você estar no primeiro degrau da escada para poder atingir o segundo, o terceiro e o quarto, né? Senão entra ansiedade, entra frustração, né? E aí a Rita pode falar melhor. Sim, e assim, né, vocês estavam falando e eu estava me lembrando de algo que a gente, né, viveu, eu e Bárbara, muito na psicomotricidade principalmente, né, a gente viveu muito durante um período no berçário, que eram as crianças que não engatinhavam, né, e a gente começou a ver que tinha todo um contexto de falta de estimulação para esse engatinhar. Né? Porque muitas famílias começaram a não colocar as crianças no chão, não fazer esse estímulo do chão, né? De oportunizar esse espaço para que a criança se desloque, né? Inicie esse deslocamento. Ou quando colocavam a criança no chão e a criança chorava, né? Rapidamente também, tá muito desconfortável para ela, deixa eu tirar ela logo do chão. Não é que a gente vai deixar a criança chorando horas, né? Mas é aquele estímulo que você vai oferecendo e a criança vai se habituando de pouquinho em pouquinho e ela vai fazendo um movimento de exploração, né? Sim. Você falou muito da questão da importância da exploração no episódio anterior. Sim. Também, né? Então ela vai explorar esse novo espaço, esse novo ângulo até, né? De olhar aí o mundo que está em volta dela e que é de extrema importância. E as pessoas muitas vezes pegavam e botavam a criança sentadinha, o bebezinho sentadinho no cantinho do sofá, né, ou num apoio, e ela não exercitava, né, essa postura e esse movimento do engatinhar, né? Então a gente fez muita orientação, inclusive, sobre isso. Assim. Não, e isso é importante poder dizer também que a gente precisa olhar para quem está ali, para o nosso filho, para o nosso aluno de uma forma muito individualizada. A gente aprende pelo treino e pela repetição. Então, quanto mais eu faço, mais eu refino. Aí a criança que não quer engatinhar, no primeiro choro ou desistir, não vou engatinhar. Então, não vamos deixar a criança chorando muito tempo. Não, o nosso coração não permite. A gente sabe que a gente não aprende dessa forma. Mas se a gente parar para pensar que se não treinar cada dia um pouquinho, ela não vai ficar nunca. Né? Porque a gente busca o que é confortável para a gente. A gente está falando de planejamento motor. A gente está falando de um movimento, né? E isso serve para linguagem, para fala, para aprendizagem, né? Eu quero fazer uma torre, colocar um sobre o outro. Se no primeiro eu desistir, joguei tudo fora, joguei tudo longe, não, ela não quer, que a gente escuta muito isso, né? Ela não quis, ele não quis. Vamos tentar mais um pouquinho? Olha, caiu! Vamos de novo? Jogou, vamos de novo? E aí daqui a pouco ela já está fazendo 2 torres, daqui a pouco ela já está fazendo 3 torres. Mas por que isso é importante? Porque depois ela vai aprender a escrever com 5 anos. Então ela tem que, planejar o movimento, colocar dentro, colocar fora,
colocar em cima, o caiu, que eu falei no outro episódio, né? Caiu de novo. Mas essa insistência, esse tempo, né, de qualidade que a gente tanto fala, do brincar é importante. Eu ia falar sobre isso também, Bárbara, que o dia a dia hoje está todo mundo muito acelerado. Muito. Nós não temos mais aquela mãe que fica com o filho, né? Existem, claro, famílias que a mãe está em casa, mas em sua maioria mãe, pai, né? Mãe, o cuidador, né? Está fora de casa. Antes nós tínhamos até apoio de vó, hoje muitas avós já estão também trabalhando ainda, né? Mudou o perfil da sociedade. E esse formato mais acelerado faz com que o adulto acabe fazendo pela criança. Isso. Pega o copo, ele quer uma água, você já pega, você dá. Não tem tempo, é o que a gente mais escuta, Não né? tem o tempo. A criança vai se alimentar, aí o adulto já acelera, já vai enfiando a colher dentro da boca da criança. Porque assim, né, Adriana, se formam todos os hábitos, na verdade. Sim. Né? Escovar dente, tomar banho sozinha. Mudar roupa. Amarrar o sapato, comer sozinho, se limpar, né? Assim são todos os hábitos. A gente não percebe a importância desses hábitos de atividade de vida diária para o processo de aprendizagem. Sim. Na verdade, eu acho que falta a família, e é por isso que a gente está aqui compartilhando os nossos saberes, né? Entender que quando eu estou pegando a colher, levando até a boca, fazendo esse movimento, né, de virar a mão, de planejar o movimento, de acertar a boca, eu estou trabalhando a apreensão do lápis no futuro. Eu estou trabalhando o tempo de atenção daquilo ali, de sentar com início, meio e fim. Né? Não é sair pela casa com a comida, eu atrás da criança. Que a gente, nas nossas anamneses, você vê isso. Sim. A criança não senta para comer. Como que você quer que a criança lá com 5, 6 anos sente para aprender a ler e a escrever, se com 2 ela não sentou para comer? Porque esse tempo de espera, para ela, não foi treinado, né? Não foi ensinado que tem início, meio e fim. Ainda não acabou. Mais um pouquinho. Não pode levantar, volta. E o entendimento das regras, o entendimento... Não, agora é a hora de você sentar para se alimentar, né? Então, a Montessori, ela escreveu um livro que é A Mente da Criança, né? E no capítulo 14 desse livro, ela fala sobre inteligência e a mão. Porque quando o adulto vai fazendo pela criança, essa mão não está explorando, ela não está fazendo. E está totalmente ligado à formação da inteligência dessa criança. Perfeito. Então, dentro da casa, né, quando ela até relata, né, nesse capítulo, é que a mão, a criança que não faz, né, que não manuseia muito, ela chega até um nível de inteligência. Mas essa mão que faz, ela atinge nível mais alto de inteligência. Porque toda a base familiar, a base de vida diária, né, que até trabalha o AVD, que é a atividade de vida diária de uma criança, ela é precursora de total habilidades para matemática, para linguagem, para escrita, para parte motora. Então, uma criança que está em casa, que ajuda a mãe ou a família, né, a arrumar a sua cama, você está trabalhando com ela a organização daquele espaço, você compromete ela, né, enquanto sujeito numa sociedade, que a família é a primeira sociedade, dessa organização. Então, você está forjando ali não só inteligência, mas como personalidade. A criança que vai ajudar a cortar uma fruta. Aí você pensa aqui, um mamão e um melão. Aí a criança está lá cortando. A experiência de cortar um mamão é uma, que o mamão é mais macio. Planejamento o motor melão de força é outra. E na hora de você escrever, você precisa dessa apreensão. Sim. Tanto que tem crianças que escrevem, né, muito forte, com muita força, outro muito levinho. Aí você pede a criança para pegar uma banana e depois um abacate. A percepção de peso, Sim. de formato, todo esse conceito matemático, ele é formado, vivenciado. A criança vai aprender lá na frente, forma teórica? Vai.
Mas a formatação desse aprendizado é outra. Ele tem muito mais base quando você vivencia o quente, o frio, o pesado, o leve, o alto, o baixo, né? Quando a criança vai pegar, olha, essa água está morna. A criança ela está vivenciando uma experiência. E isso você joga para a memória. Quando chega lá na frente, né? Quando vai estar trabalhando em matemática, esses conceitos matemáticos, a criança ela vivenciou. Então, quando a família faz tudo por essa criança, está tirando dessa criança possibilidades de desenvolvimento. E é isso que a gente tem que ter em mente. Quando meu filho está em casa e eu convoco, vamos varrer o quintal, joga o lixo hoje, né? Vamos lavar o banheiro, vamos Descasca uma banana. Descasca uma banana. Então, a mão, ela é fazedora. Tudo que nós temos aqui em nosso entorno foi mão que realizou. Você tira as ideias daqui da sua cabeça, da sua mente, e ela vai e realiza. Então, a habilidade motora do fazer, chega na escola, o recortar, o pintar. Até o próprio pintar, né, Adriana? Porque você vê, eu tenho pintar com lápis de cor, que é uma destreza, com hidrocor, Exatamente. Que é outra, com lápis HB, que é outra, com giz de cera. Então, dosar isso precisa de estímulo e treino anterior, né? Senão gera frustração, e aí a gente vê as crianças muito impacientes, né, Rita? Muito ansiosas e impacientes. Essa questão da espera, né? Porque desde lá, quando a gente estava falando do colocar no chão de bruços para engatinhar, né? A gente precisa, e ela vai fazer um chorinho, e aí você vai tirar, mas tem toda uma construção de uma espera também, né? De um lidar com uma frustração e esperar para ser atendido, para ter um conforto, para alcançar também aquele resultado. Sim. Que em praticamente tudo da nossa vida não é imediato, né? Demanda todo um processo até que a gente chegue lá. Né? E, assim, a Adriana estava falando, né, dessa coisa dos pais, né, que vão tomando a frente. Não são só os pais, os próprios educadores, muitas vezes na rotina escolar, né, embora eles recebam mais, né, assim, orientações, né, mas muitas vezes naquela dinâmica ali, né, dos banhos que tem que ser dados, né, do refeitório, do tempo de refeitório, né, às vezes a gente não está tendo esse tempo de construir, né, aquele hábito, aquela autonomia, né, a iniciativa, guardar a iniciativa da criança, né, fazer com que ela aguarde também um tempo para que aquilo se complete, se concretize, né. Então eu acho que tem passar à frente e fazer por ela, né? E no aspecto socioemocional vem muito essa qualidade de interação, né? Sim. A importância da qualidade da interação para os estímulos adequados ao desenvolvimento da criança, né? Eu estava dizendo lá no primeiro episódio, né, que se a gente olhar para os marcos socioemocionais do desenvolvimento infantil, eles vão estar muito associados, né, às dificuldades na interação ou à falta de interesse, né, nos casos das crianças TEA, por exemplo, que vão ter um isolamento maior, né, também na capacidade de expressar e reconhecer emoções. Então, se eu, adulto, né, não tenho uma interação de qualidade com essa criança, a capacidade dela, né, a possibilidade dela interagir também muitas vezes vai ficando prejudicada. Então, é isso que eu vou tentar construir com ela de estímulo no aspecto socioemocional, principalmente nos primeiros anos, né? Sentar junto para brincar, dar função ao objeto, que a gente também estava falando um pouco no outro episódio, né? Como é que o carrinho anda? Ele vai estacionar, ele vai subir a rampa. E o bichinho, que barulhinho ele faz? E ele tá lá na floresta, encontrou o outro bichinho. Então eu tô ali
dando função, fazendo de conta, trazendo, né, o exercício de simbolização, representando o papel junto com a criança, favorecendo a capacidade dela se expressar, né, seja por gestos, seja verbalmente, e expressar o que ela está pensando, expressar o que ela está sentindo, reconhecer também o que, sei lá, o personagem está sentindo ali no livro de história, ou na brincadeira, ou o que eu senti, de repente, naquela brincadeira ali, né? E são esses estímulos muito do cotidiano, né? Porque às vezes a gente pensa que estímulo é uma coisa técnica, super complexa. E assim, eu até né? falo de forma bem mais simples até do que o sentar e o brincar. Na vida diária, né, no dia a dia, que o adulto, né, seja lá avó, babá, pai, o adulto que está com a criança, existe uma realidade. Você precisa dar conta da casa, você precisa fazer o alimento. Convoca essa criança para estar junto, né? Vamos lá cortar uma batatinha, criança que já Pelo pode. menos no final de semana. Não estou falando isso no dia a dia, não. Eu estou dizendo assim, naquele momento que você está com a criança, você pode trazê-lo. Eu preciso... É possível, né? É possível, eu vou limpar o quintal hoje, né? Sei lá, eu preciso regar as plantas. Caramba, passou a semana, eu não molhei as plantas. Um exemplo, filha, você ajuda a mamãe, ajuda, né? Aqui o papai, vamos lá dar banho no cachorro. Então, na atividade, a criança dando banho num cachorro, vamos pensar, gente, é sensorial, puro sensorial. Está cuidando de um animal. Então, a responsabilidade tem água para o cachorro, tem comida, vamos colocar. Tudo isso é muito estímulo. A casa, a TO, né, a terapeuta ocupacional, ela já tem um dos seus roteiros ali, trabalhar a vida diária. Que às vezes, pela correria do dia a dia ou não valorizarmos essas atividades, o adulto vai fazendo pela criança, não entendendo a importância dessa criança estar no contexto do que está acontecendo. Às vezes é a criança frente à televisão ou no celular. Eu ia falar isso agora. Não né? tem como a gente não falar desse eletrônico. Não falar. Então a criança é só rolando ali, né, que é um empobrecimento, na verdade, é uma descarga cerebral, e ela podendo estar sendo totalmente enriquecida com atividades super simples da casa. Joga o lixo na lixeira. Sim. Vamos, sei lá, pegar... hoje pega a roupa, você que vai colocar na máquina. Vamos ver aí as cores. Que roupa é essa? Pega a vermelha. E tudo pode ser estímulo, de forma muito simples. E são estímulos que reúnem todos os aspectos, né? Exatamente. Na verdade, se a gente vai esmiuçando cada hábito e cada estímulo, você percebe que tem um pouquinho de cada coisa. Tem. Porque tem sensorial, mas tem linguagem, tem afetividade, tem interação, tem cognição, né? Então, cada, né, desafio que a gente coloca para a criança, né, ou cada hábito que a gente constrói, na verdade, é muito rico em termos, né, de desenvolvimento para ela. E esse segundo episódio, né, quando nós pensamos nele, nós pensamos exatamente quando, e aí, meu filho não se encaixa. A Rita iniciou dizendo buscar uma avaliação e seguir essa avaliação, né, Rita? E assim, eu queria contribuir para você que está em casa, de pensar, a sua casa é um espaço riquíssimo para o desenvolvimento do seu filho. Ali você desenvolve a parte da percepção dele, da atenção, da memória, o raciocínio, a imaginação. Então, a casa, ele não precisa só ser estimulado na integração sensorial dele, claro. A terapeuta ocupacional, ela tem um conhecimento técnico e teórico de como ela vai estimular aquela sensibilidade da criança ou dessensibilizar a criança. Porém, você tem que entender que a sua casa, ela é um centro de estímulo. Então, a gente consegue, em casa, também dar continuidade a essas orientações. Então, vamos lá de forma prática? Vamos. Né? Nasceu meu bebê, eu já posso começar a estimular essa noção do corpo na hora do banho, na noção do esquema corporal,
Quando eu já começo a nomear, vamos lavar o pé, olha a mãozinha, ó, a mãozinha na barriga, bota o sabão, a criança vai e passa a mãozinha na barriga. Então, eu já estou trabalhando visomotora, né? Porque escrever é visomotor. Ó, eu escrevo, olho, escrevo. Olha pra minha mão, Olha o sabão na mãozinha, vamos passar na barriguinha. É visomotor. Então, ali na hora do banho, você pode comprar também, a criança vai crescendo, 4, 5, 6 meses, aqueles brinquedinhos, né, que podem ir na banheira. E vamos esconder o pato. Cadê o pato? Ih, o pato afundou, achou. Palavras do dia a dia. Caiu, achou, sumiu. E aí a criança vai crescendo, nesse mesmo banho, tem os livrinhos... Permanência de objeto também. Permanência de objeto. Que é uma construção cognitiva. Isso. Né? E aí tem os livrinhos de banho. Os livrinhos com contraste, preto, branco, preto, amarelo. E ali na hora do banho você também pode... A bola que está no livrinho e a bolinha que está na banheira. Sim. Cresceu mais um pouquinho, a gente tem as canetas que podem ser escrever no azulejo, né? E aí entra a ordem, entra o limite, só pode no boxe, né? Exatamente. A gente não vai deixar a criança ficar escrevendo pela nossa parede de casa, né? Então ela já sabe que ali no boxe ela pode. E, né, Adriana, essa aprendizagem dessa escrita grafomotora, ela começa na vertical. Sim. Então, quando eu estou ali brincando de fazer uma bola no azulejo, que a bola sumiu, que a bola apagou, eu estou trabalhando o meu vertical para depois ir para horizontal. E massinha, né? A criança vai crescendo, mas eu não vou dar massinha. Você pode fazer a massinha em casa, que é comestível. Tem um monte de receita por aí, né? A gente não vai aqui ficar falando de receita, mas vocês podem buscar na internet que tem. E aí, com 3 anos, 2, 3 anos, você já pode fazer bolinha, minhoquinha, de massinha. Massa de biscoito mesmo, massa né? de fazer Ir pra uma biscoito. culinária. Exatamente. Fazer Amassar, né? Porque, o mundo é digital. Eu não sei se quando meu filho crescer, ainda vai existir caderno e lápis. Mas hoje ainda existe. Então, hoje a gente ainda precisa, ainda tem algumas escolas que exigem letra cursiva. Então, hoje a gente ainda tem que trabalhar. E conforme você falou, o celular, o tablet, é uma coordenação que é digital. Não é motricidade fina, não é praxia fina. Então, aonde eu vou estimular essa praxia fina? Vou falar de novo a torre, né? Toda hora eu falo. Na torre que vai dentro, que vai fora, que cai. Aqueles brinquedos de encaixe. Triângulo no triângulo, quadrado no quadrado, onde a criança tem que pegar e ter o planejamento motor de rodar, não é a família vir e já colocar. Até quando a criança passa pelo desfraude, né? A gente tem que observar se ela já consegue abaixar e levantar o short. Isso. Então, todas essas fases anteriores aí, se elas não são cumpridas, ela compromete diretamente a próxima. Sim. Suportar a frustração, porque quando ela vai tentar encaixar, ela não consegue. consegue. E aí ela se irrita, e ela grita, e ela chora. E aí não é pro adulto vir correndo e fazer por ela para ela se acalmar. A gente precisa dar o tempo da criança descobrir. Né? Como que aquele encaixe acontece para que ela exercite o movimento, né? Até porque quando chega na escola, o dia que ela não for ajudante, abre o berreiro, né? Sim. Tem que ser todo dia ajudante. O primeiro da fila. Aí entra a rigidez cognitiva e comportamental. Sim. Aí, será que já tem um laudo? Exatamente. Não, ela não teve um treino mesmo. Não treinou, não exercitou essa frustração, né? E aí uma coisa assim que eu queria falar é que a gente precisa prestar atenção nessas percepções que você falou anteriormente, de visão e audição. Então, quando eu estou estimulando uma criança, eu preciso saber se ela está escutando. Porque a gente faz leitura labial e a gente usa gesto. Sim. Então, por exemplo, quer água? Eu já te dou a água. Não espera nem a resposta da criança. Eu já tô com um copo aqui, botando na mão. Só que, será que ela escutou? Então, é um recado para as famílias. Percebam se o filho de vocês, o aluno de vocês, está escutando. Fale coisas sem ele estar te vendo.
Ele está distraído aqui com o brinquedo, e aí você pode, atrás dele ou do lado, sem ele fazer a leitura labial, dar uma informação. Por exemplo, vamos pegar água na cozinha? Ou uma coisa que ele gosta muito. Ih, cadê a sua bola? Vamos achar a bola? E percebe se ele escutou, se ele te olhou, né? E se ele vai te responder, porque é muito comum a gente ter atraso significativo de fala por conta de disacusias. Não estou falando de surdez, estou falando de alguma diminuição mesmo dessa acuidade, porque um ouvido mascara a dificuldade do outro. Sim. E aí você dá o exemplo, dá tchau pro papai, aqui, você já está dando tchau. Ó, dá tchau pro papai, com um aninho, vamos cantar parabéns? Você já cantou parabéns um tempão, várias vezes, ele já sabe o que é o parabéns. Então você fala pro seu filho assim, vamos cantar parabéns, o professor no berçário, sem bater palma. Espera ele processar. Cadê a palma? Vamos cantar parabéns? Para a criança poder cantar parabéns. Olha, ela está indo embora. Vamos dar tchau? Segura a sociedade. Não dê o tchau como modelo, porque você já deu o modelo antes, ele já aprendeu. Já te imitou, porque a gente aprende pela imitação. Então, se ele já deu o modelo, você vai tirando o gestual. Então, e essa é uma orientação que a gente sempre dá. E a questão das opções, né? Até a da escolha também, né? É bem interessante para estímulo de linguagem, de interação. Então, muitas vezes a gente fala, não é uma escolha aberta, né? Às vezes os adultos também levam a criança para um lugar e falam, escolhe. Né? Ela não tem essa possibilidade. Mas se eu digo para ela, você quer brincar com a bola ou com o cavalo? Né? Você está observando a compreensão dela, a interação, né? A linguagem, porque ela vai te responder a bó, né? Às vezes ainda não construiu bola, sim, mas ela vai falar bó, o valo, né? Ela vai falar do jeitinho que ela está construindo, mas ela já vai compreender, né? E te entregar uma resposta oral. Sim, perfeito, Rita, porque é uma orientação dentro da fonoaudiologia que a gente dá sempre. Porque é muito fácil você balançar a cabeça. Você quer a bola? Né? Agora, quando você dá a opção, você faz o sujeito pensar e te emitir alguma coisa. Se a bola não estiver aparente. E uma das orientações que a gente dá também de organização de quarto, todo mundo tem mania de botar tudo em Tupperware, né? Então, assim, a sala de uma criança de 2, 3 anos em casa é um brinquedo espalhado e aí guarda tudo dentro de um Tupperware. Então, tá tudo muito visível, a criança não precisa falar. Ela vai lá e ela pega. Ah, tá com 2 anos, não tá falando. Como que é a rotina dessa casa? Coloca o que ela mais gosta no alto, porque daí ela tem que pedir. Dá, quer, ela tem que se fazer entender, né? E aí é isso, você quer a bola ou você quer o carro? Qual que você quer? Mostra pra mamãe, mas se a criança já fala alguma coisa, a bola ou o carro? O bibi, né? O gol, enfim, ela tem que se fazer entender e com 2 anos e meio tem que ter oralidade. E aí essa opção é maravilhosa. Obrigada por ter lembrado, que eu tinha esquecido. Enfim, aí vai crescendo um pouquinho, né? Livros, né? Que no primeiro momento são livros com desenhos e que aí tem aquelas primeiras palavras e que aí depois essa parte gráfica ela vai aumentando, já vai tendo imagens com mais riqueza de detalhes, você lê junto, aí a criança com 3, 4 anos já traz a informação para você, né? Livros são fontes, assim, de cognição, de emocional, né? Porque tem de livros... De expressão, né? Tem livros de como me comportar. Nossa, tem muito livro legal. Fico louca. Eu fui numa livraria conversando, aí a vendedora falou assim, a gente está competindo com o digital, né? E realmente, os livros têm cada um mais lindo que o outro. Porque é isso, ele tem que ser atraente. Porque se ele não for atraente também, não vai segurar a atenção da nossa criança, né? Sim.
né? E eu uso muito no consultório, até em terapia, esse recurso, né? Um recurso riquíssimo de expressão, né? Porque quando você observa o personagem ali da historinha, né? Passando por muitas situações parecidas com o que você está vivendo, isso abre muito o canal, né? De comunicação com a criança, e é algo que pode ser super feito em casa e na escola, né? E que a gente aborda assuntos muito diversos e fica muito mais fácil para a criança falar quando, ao invés das perguntas, né, no tom investigatório, o que você fez hoje? Sentou do lado de quem? Né? Se eu trago uma historinha, aquela historinha, sei lá, fala de amizade, fala do amigo que brigou, né? E aí a criança vai falar, esse também brigou comigo, né? E aí ela começa a contar também sobre ela a partir daí, né? Sobre o que ela sentiu em determinadas situações, sobre o que ela está pensando, né? Sobre os temas em geral. Então é um recurso super rico também. Eu sou apaixonada pelos personagens. E a gente tem que ficar estudando, né? Porque cada hora aparece um personagem novo. Falar, meu Deus, quem é esse? E a gente vai pesquisar. Porque a gente aprende quando a gente tem desejo, né? Então, não adianta ele gostar da Patrulha Canina e eu colocar o Homem de Ferro. Né? Primeiro que não é a fase de desenvolvimento dele. Segundo que se ele gosta da Patrulha Canina, tem tanta coisa legal que eu posso pensar e propor para ele, e não precisa ser brinquedos caros, né? Porque eu posso fazer o desenho da Patrulha Canina junto com ele, e ele vai acreditar que aquela ali é a Sky, né? Porque ele fez uma bola com pau, é a Sky. E dali eu faço um jogo da memória, porque eu estou trabalhando a atenção, né? Eu faço com cola colorida, então eu estou trabalhando praxia fina. Eu faço um jogo da memória. Tudo bem, eu consigo comprar. Então, da Patrulha Canina. Tô ganhando nada para incentivar a Patrulha Canina, né, gente? Mas vamos lá. Eles amam, né? Jogo da memória, dominó, quebra-cabeça. Tem de tudo dos personagens. Gosta das princesas. Bela. Bela, bilabial. Bela. Então, vamos lá. Bela, o vestido da Bela, amarelo. Então, eu trabalho cor. Eu trabalho praxia motora fina, quando eu faço um quebra-cabeça que primeiro tem que ser grande de MDF, quebra-cabeça grande, 9 peças, 6 peças, que é o que a criança consegue, pequenininha, que vai para 9, que vai para 16, que vai para 25. Não adianta a minha criança não ter prontidão de ficar sentada fazendo um quebra-cabeça e eu já botar um de 25. Porque eu vou frustrar, ela vai levantar, não vai ter início, meio e fim. Então, a minha criança de 3 anos, ela só consegue fazer um quebra-cabeça de 9. Eu vou começar pelo 9. Conseguiu, faz a festa, reforço positivo, vamos para o de 16. Né? E assim, gradativamente. Tudo tem que ter início, meio e fim, porque eu acho que é isso, assim. Atualmente, as crianças estão muito ansiosas e aceleradas e imediatistas. Né? Só que, gente, escola tem início, meio e fim para tudo. Né? Desenvolvimento é processo. É processo, e exatamente. até o tempo atencional que a criança oferece para o professor está cada vez mais curto. Os relatos das professoras são: Adriana, parece que elas querem me jogar para cima. É isso. Não quer mais ouvir, porque os vídeos que são oferecidos são curtíssimos, né? Sem valor de conteúdo. E quando a criança vai para a escola, que ela precisa organizar aquele corpo, ouvir o professor, entender a mensagem que está sendo levada, fica muito cansativo. Ela fica cansada mesmo. Então, ela não tem interesse naquilo. Não, aí vai de outra forma, né? Movimenta seu corpo, não quer mais, só quer brincar. Então, assim, eu penso que a atuação da família, do grupo, né, do cuidador, que até mesmo a Rita trouxe, que também é muito importante, os auxiliares das escolas, que tem crianças que ficam na creche, né? Então, todo esse momento do banho, da alimentação, é feita na escola, precisa dessa orientação. Né? A criança, na hora do banho, ela tem que perceber o seu corpo. Né? Ela esfregar o corpo, lavar os seus cabelos, até mesmo vai sair de casa,
como é que tá o tempo hoje? Aí a criança vai lá, tá sol, tá quente, tá... Ah, então qual a roupa que você vai? A roupa de verão, tá calor. Como tá o tempo hoje? Tá chuva, então qual a roupa? São observações que na escola serão depois trabalhadas lá no calendário, que dia é hoje, como é que tá o tempo. Mas em casa, a gente já tem essa possibilidade de trabalhar com a criança, né? Então, o adulto que está envolvido com a criança, ele tem que ter essa observação cuidadosa, ele precisa estar atento à criança e não simplesmente passar por cima dela, atropelando, né, com seus afazeres, com a sua pressa. Então, se faz necessário a gente parar também e olhar a criança que somos responsáveis por ela, seja como na vida profissional, quando a criança está comigo na clínica, eu preciso estar ali para ela. O auxiliar na escola também precisa estar ali para a criança, mesmo entendendo que existe um horário a cumprir, a gente precisa estar com isso muito internalizado. A minha pressa não é a pressa da criança. E aí, né, como a gente está falando de estimulação, vou dar uma diquinha também, né, para essa questão da aceleração, né? A gente tem as técnicas, né, de mindfulness hoje em dia que têm sido super importantes e interessantes, né? Que são voltadas para a questão da atenção plena, né, para você ter o foco ali no momento presente. Né? E são técnicas que são voltadas não só para situações de relaxamento, né? E de meditação, ou seja, de você aprender a controlar esse pensamento e esvaziar um pouco, né? E não ficar nessa aceleração tão grande, mas são usadas até em momentos de alimentação, de banho, sim, que a gente voltar a prestar atenção ao que a gente está fazendo naquele momento e que está tão difícil para tantas pessoas, e para as crianças não vai ser diferente. Então, se eu estou sentado agora comendo, eu tenho que estar atento ao meu prato, né? A minha colher, sem televisão. Né? Eu não posso ter uma tela, eu preciso estar sentado à mesa, ou eu não sei o que eu comi, a minha atenção não está no que eu estou fazendo, e aí, sim, o meu pensamento não vai desacelerar, né? Ele vai ficar cada vez mais acelerado e com mais dificuldade de focar naquilo que está acontecendo. Eu estou tomando banho, né? Eu posso até estar pensando em algumas coisas da vida ali, refletindo, divagando um pouco, ou brincando, no caso da criança, né? Mas é diferente de quando eu estou fazendo uma rotina, mas já com outros estímulos, como os estímulos das telas. Sim, né? Que me tiram dali, né? É você de fato, aproveitar do o seu tempo, né? E o que é aproveitar o seu tempo? É você estar onde você está. Nós estamos aqui, nós três. Temos filhos, família, né? Mas tem coisas em nossa mente que estão lá fora. Mas nós estamos aqui, com nós três aqui, entregues aqui, e levando informações para as famílias. Isso é aproveitar o tempo. É a sua mente estar onde o seu corpo está. E aí, pensando nessa questão do tempo, tem uma coisa do imediato, né? Tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar como orientação, que é a questão do eletrônico. Ele faz parte da nossa vida. Ele está o tempo todo com a gente, seja o celular, o tablet, a televisão. E essa criança já está nascendo nesse meio. A gente dá mamar no celular, porque é o único tempo que a gente tem de descanso. Só que a gente tem que pensar, de novo, nesse meio fim. O que essa criança está vendo, consumindo de informação? É algo que está deixando o cérebro, como eles dizem, bugado, né? Falando bem na linguagem do adolescente. Então, a gente tem uma função, por exemplo, no YouTube, que é desacelerar o vídeo. A criança de 1 ano, quando está vendo esses vídeos, a gente cantando parabéns, a gente pode desacelerar e botar esse vídeo mais lento. O adulto não suporta, tá? Mas é possível para a criança, porque ela está na fase de aquisição de fala. A criança começa a ver um vídeo com 2 anos de idade, uma musiquinha.
Só que essa música tem que ter início, meio e fim. Ela tem que ver o vídeo do Meu Pintinho Vem Cá, do Pintinho Amarelinho, o vídeo inteiro, não é trocar. Porque é isso que você falou, o professor parece que está fazendo assim e minimizando as janelas do computador. Não vou botar o do sapo. Você não acabou de ver o do pintinho. Porque chega com 5 anos, gente, a tela do cérebro só tem janela aberta. Porque não, gente, não pode, a gente tem que fazer essa orientação. O eletrônico, ele tem que ser a nosso favor. Então a gente só vai jogar o jogo depois que você terminar esse. Porque ele está perdendo o jogo. E aí o que ele faz? Ele minimiza aquele jogo, já abre a outra janela do outro jogo. E assim a gente não trabalha frustração, a gente não trabalha tempo de espera. Ah, mas vai fazer escândalo, vai chorar. Sim, por isso que você tem que começar lá com 2 anos. Porque se não começar com 2, vai chegar com 5 e ele vai fazer escândalo quando você disser para ele que agora acabou. Né? Então, acho que a gente tem que dar essa orientação para quem está em casa, que sim, o eletrônico faz parte do nosso dia a dia. Mas ele precisa ter controle, ele precisa ter início, meio e fim. A criança precisa ver alguma coisa, concluir aquilo que ela viu. Ela precisa jogar um jogo, terminar aquele jogo ganhando ou perdendo para seguir para outro, seja para outra etapa, seja para outro jogo. Porque senão fica tudo no imediatismo. E a gente vive hoje o transtorno de ansiedade, né, entre adolescentes. Aumentando absurdamente, porque essa criança de 2 anos, de 3, de 4, não conseguiu parar. Não veio um adulto que disse, agora realmente precisa parar. A gente não está falando dos transtornos. Sim. Né? Porque o transtorno é coisa séria, o transtorno é medicamentoso. A gente está falando de uma educação a partir de um excesso, né? De uma superexposição. E isso eu acho que é outra reflexão importantíssima, né? Quando, né, eu vou ofertar esse eletrônico, né? Olha, que episódio idade, 3? Né? Vamos para o episódio 3? Que idade eu vou fazer essa oferta? Qual vai ser esse tempo? Qual vai ser o limite? As escolas receberam aí, isso. Né? Sim, que foi uma ajuda uma tremenda. Ajuda fundamental, né? A lei, a proibição, né, dos celulares na escola. E a gente vai observar, acho que esse ano a gente vai ter bastante notícia dos resultados. Eu acho muito interessante isso, né? Por mais que tenhamos conhecimento, bebida e direção não combinam, mas tem a lei seca e até se vigila. Você não tá ali, tá aqui. E agora todo mundo sabe que o celular, né, já é conhecido, já é comprovado cientificamente dos prejuízos. Mas precisa vir algo de cima para baixo, né, para proibir. Para que as pessoas respeitem. Bom, gente, vamos agradecer. Brincar, vamos estimular, né? Vamos vivenciar o corpo, né? Explorar esse corpo para poder desenvolver. Isso. Estamos indo lá para os nossos filhos, praticar também. Agradecemos a audiência aqui no podcast Incluir. Fiquem ligados nos próximos que virão. Obrigada, gente. Muito bom, obrigada a vocês. Até a próxima.